Reflexões, com Wesley Costa e Daniel Machado. A gente já fez, né? Não fez tanto, que eu até esqueci. Boa noite, meu amor, Amanda Ronha. Obrigado pela audiência. Boa noite, pessoal. Está no ar pela 66 Brasil FM, o programa Reflexões, apresentado por Wesley Costa e Daniel Machado. Este programa é transmitido pelo Facebook e pelos aplicativos radios.com e tuning.com.br. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre a redução da maioridade penal. Para refletir conosco, recebemos o advogado Dr. Danilo Ticami. Dr. Danilo é especialista e mestrando em processo penal. A redução da maioridade penal é um dos temas mais discutidos atualmente na política brasileira. As regras da maioridade penal estão em debate permanente. Temos uma PEC que diminui a idade mínima com que uma pessoa pode ir para a prisão em casos de crimes hediondos, ou seja, uma redução da maioridade penal. Essa PEC já chegou a ser aprovada pela Câmara em 2015 e hoje aguarda apreciação pelo Senado Federal. Porém, essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolve convicções muito enraizadas sobre responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para 16 anos de idade? Para que você possa formar uma opinião bem embasada, hoje nós temos aqui o Dr. Danilo, que vai conversar conosco sobre a redução da maioridade penal. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Boa noite. Obrigado pela audiência de vocês em mais um programa Reflexões. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial para um tema muito complexo. O Dr. Danilo, ele é mestrando em processo penal pela Universidade de São Paulo, especialista em processo penal pela Universidade Mackenzie. Então é uma pessoa bem gabaritada aí para poder nos ajudar nessas reflexões, né? Por favor, doutor, dê boa noite aí para quem está nos assistindo. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite ao Wesley, ao Daniel. Só fala mais alto mais para a gente. Para o pessoal te ouvir. Já estava acompanhando já vários dos programas aqui. Estava realmente esperando ansioso aí por um convite. Era um tema um pouco menos polêmico, mas tudo bem. Mas é um ótimo tema aqui, realmente sem estar na pauta do dia. E é um prazer estar aqui, espero contribuir para o debate. Eu venho aqui para fazer uma posição antagonista ao Daniel. Esse você já veio com essa intenção? Já comecei a gostar do nosso convidado. O que é legal da discurso de advogado aqui na pauta do dia hoje. Já veio aqui o negócio. Não é fora não, doutor. Aqui. Legal, doutor Danilo. Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor. Eu já gostei logo de fazer uma posição a minha, eu já gosto. Agora o senhor fugiu. O senhor fugiu. Você viu que os argumentos dele é bom aqui antes do programa, já tá fugindo, largando eu sozinho pro BO, né? Você já tá abrindo as perninhas, dizendo que os argumentos dele são bons. O argumento é bom, mas eu preciso da ajuda sua, cara. Não, mas eu até ia falar isso. Eu vim aqui como para fazer um contraponto, mas eu venho aberto ao debate, né? Eu acho que não é bom assim nunca ter posições fanáticas. Então vamos começar com uma pergunta que não quer calar. A gente começa com música sempre. Mas vamos deixar não sei porque o senhor fica mudando a dinâmica do programa. Toda vez ele quer mudar a dinâmica do programa. Sempre começa com música e ele quer tomar outra coisa. Começa lendo o comentário do Thiago, então. Ele trabalha tanto que ele quer que eu leia o comentário. Ouvi uma vez que o sistema prisional acredita na reabilitação do indivíduo. Só que as cadeias não têm estrutura para abrigar, nem reabilitar, sem rever isso é como colocar o carro na frente do boi. Como você irá reabilitar esses jovens para a sociedade sem estrutura e profissionais para isso? Comenta depois da música. Legal. Boa colocação dele, mas comenta depois da música. Tá bom, mas eu vou deixar uma pergunta também no ar para... Na volta, né? Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Vou começar com uma perguntinha assim. Então vamos lá, vamos de música. A gente vai ouvir, primeira música, hoje a gente vai ouvir um clássico do rock, uma banda chamada Bad Company.
é um dos maiores vocalistas, na minha opinião, que é o Paul Rodgers. Vamos ouvir Feel Like Making Love. É um baita de um clássico do Bad Company. Feel Like Making Love. Essa música é bem legal. Legal, a gente continua ao vivo nas lives, mas saímos do Bad aplicativo. Company, de Purple, Ramones e América. Essa aqui, essa Horse with No Name é bem legal. Só para dar uma descontraída. Mas você viu que o negócio pega aqui, né? Quando eu voltar Boa noite, Irã. Obrigado pela audiência. O tema hoje é redução ou não da maioridade penal. Mande sua opinião e suas justificativas para ela. Hoje temos um convidado mais especial, o Dr. Danilo Ticami, que é mestrando em processo penal pela Universidade de São Paulo. Então a gente pode ir conversando aqui, só que aí a resposta você responde quando voltar da música, que aí quem está no aplicativo também ouve, senão só vai ver quem está na live. Aí o pessoal ouve também. Mas pode continuar. Sim, sim. Tem umas colinhas aqui. Pô, você veio hoje, olha. Eu preparei uns 15 minutos. Eu falo, ele é bruto, cara, ele é bruto. Puxei parecer da Unicef. Puxou da Unicef? Putz, não, pelo amor de Aí, Deus. tá vendo? É esquerdista. Eu não sou esquerdista. Claro que é, cara. Olha, como é associação, comunidade, começou com ONG, isso é tudo esquerdista, cara. Começou com esses nomes aí. Instituto Neoliberal Esquerdista. Não, é isso aí mais ou menos. Mas tirando. Mas a Unicef cara. Unicef. Criança Esperança. Óculos. A OMS ainda tem uma. Mas É, falou de óculos, cara. falou de Unicef, falou de Unesco. Tá falando De esquerdista. De marxista. Todos. Mas dado assim, tipo, por exemplo, os dados que eu peguei no Unicef, é tipo, onde é a maioridade penal nos países. Ó, São dados só para você ter uma técnicos, ideia não- só para você ter uma ideia do quanto a Unicef mente. A Unicef diz que os homicídios no Brasil praticados por adolescentes entre 16 e 18 anos é menos de 1%. Isso, não existe esse dado. Essa pesquisa é falsa. Opa, essa pesquisa, eu estou com um artigo aqui, inclusive. Eu trouxe para a gente discutir. Tá vendo? Esse dado é falso. Ele não pega, mano. O negócio aqui Foram é louco. buscar essa informação que a Unicef divulgou em todos os órgãos de segurança pública. Eles não tinham, não existe essa estatística. Né? Mas se você quiser inventar uma Esse informação. é um mito da Unicef. Coloquei aqui, ó. Os adolescentes cometem menos de 1% dos homicídios. O Ministério da Justiça sequer registra a faixa etária. 90% dos homicídios sequer se sabe o autor. De 100 homicídios, apenas 8 são esclarecidos. Acho que 8 é errado. Hã? Acho que são menos. Menos de 8? Esse é o dado. Cara, a Unicef é uma brincalhona. A verdade, é uma fanfarrona. Não, o pior é Mente pegar descaradamente. Beleza, já que a gente não está mais faltando a Unicef, então vamos agora para o Conrado. Já que o negócio não vai ser assim, vamos para cima. Arnaldo Tomás Neto, obrigado pela A audiência. doutora Soraya está aqui, ó. Só assistir. Cuidado com o que você vai falar. Porque... A sogra tá de olho. Mande sua opinião, Arnaldo Tomás. O tema hoje é redução ou não da maioridade penal. A gente colocou alguma idade aqui, reduzir para 16, reduzir para 10, para 8. Aí deixa todo mundo aí dar sua opinião. Se tem que reduzir, para quanto? Para qual idade, né? Ou não, se não tem que reduzir, você tem que comentar, igual o doutor defende aqui. Tem que ir para 29. 29? Eu conheço gente de 40 que não tem maturidade também, né? Ah, mas é exceção, né? Mas é uma Exceção? Você vai tratar. É exceção. E maioridade para matar os outros tem que ter, né, cara? Você sabe que tá errado. Você já sabe que tá errado. Você sabe que não pode atirar na cara de alguém. Você já sabe. Que não pode roubar o que é dos outros. Tudo isso sabe. Sabe, sim. Sabe? Não acredita na punição. Aí é um... Apesar que eu acho que não é este só o motivo, não acreditar na punição. É uma questão de formação moral envolvida. Porque é um exemplo que eu dou, assim, para mim especificamente, acho que para todos nós aqui, não interessa se a pena do roubo é 10 ou 200 anos, ninguém vai roubar nada de ninguém. Mas porque a gente tem uma formação moral envolvida, independente da pena do roubo. Você acredita, então, que a dureza da pena em si, sozinha... Não, sozinha não. Não, sozinha eu acho que não. Sozinha eu acho que não. Eu acho que tem uma questão... É que eu vejo de maneira paralela. Então, é porque eu acho que, assim, uma coisa não exclui a outra. Você tem um problema que é imediato, você tem um problema imediato. Uma formação moral, intelectual e cultural, isso vai levar um certo tempo para acontecer.
que você... O outro, você vai resolver, ou tentar resolver, um negócio mais a curto prazo, vamos dizer assim. Acho que são concorrentes. Pode ter uma e outra. Uma não exclui a outra. Na 66 Brasil FM, reflexões, oferecimento... Rezar não, acho que algum tem que e fazer, né? MRV Porque hoje, Cobranças. sabe, a gente não reza só Estamos dá de nada. volta e este é o programa Reflexões pela 66 Brasil FM. Estamos ao vivo e aqui refletindo sobre a redução da maioridade penal. Para começar, perguntamos ao Dr. Danilo, nosso convidado de hoje, se ele é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê. Só um detalhe que, antes de responder, eu não fiz aqui um parênteses na hora da minha saudação, enfim. Minha esposa está aqui acompanhando. Tá vendo aí? Aí sim, hein? A casa já tinha caído, já, viu? Mas fala o nome da esposa, manda Minha um esposa beijo. Tati, minha sogra É isso aí, é isso aí, A cara. família está unida. Faz uma média para sogra. Exato. Olha lá, sogra, tudo bem? Bom, vamos lá. Minha opinião sobre a questão da redução da maioridade penal. Acho que, não tem jeito. Acho que quando a gente do direito, a gente acaba puxando para esse lado. Né? Acho que tudo começa se isso é possível. Tipo, o cara, quer fazer tal coisa, chega no escritório, quer fazer tal coisa, você pode? Não, pô, tem uma lei contra isso, sei lá. Vamos lá. Artigo 228 da Constituição Federal impede a redução da maioridade penal. Isso é considerado uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Você não pode mexer nela. São previsões constitucionais que não podem ser alteradas, exceto no novo poder constituinte. Então, teria uma nova Constituição e alterar isso. É a cláusula pétrea, doutor? É considerado uma cláusula pétrea não prevista no artigo 5º, porque até mesmo isso não tem mais fundamento, só acreditar que está no artigo 5º. Por Sim. exemplo, o direito ao divórcio não está no artigo 5º. Uhum. O direito ao trabalho está no Mas é artigo o 6º. entendimento hoje da doutrina, de um modo geral, a jurisprudência, de que é uma cláusula pétrea. Sim. Que não deve ser um entendimento dos governantes, porque se fosse, não teria nenhuma proposta de lei Então, para esse isso. é Né? engraçado. Aliás, de lei não, de emenda constitucional. Então, teve uma emenda constitucional ainda quando o Sarney era presidente do Senado, e passou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e falou, não, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui não pode sequer ir para votação. Uhum. Chega depois na Câmara dos Deputados a famigerada PEC 171 de 93. O nome já Uma dica Para um 71 é ótimo. que é um PEC ardil para obter uma 171. vantagem. E vamos lá, é uma PEC 171 de 1993. E ela volta à pauta em 2015, 22 anos depois. Tá. Por quê? E é isso que estava até conversando com a Tati aqui no caminho. Fala assim, a PEC 2015 é desenterrada pelo Eduardo Cunha, bem na época começam a aparecer as delações premiadas contra ele. Uhum. Então é uma PEC... Cortina de fumaça. Exatamente. Você assistiu House of Cards, você lembra do franqueador no final de umas temporadas, ele fala assim, ó, vou tomar paulada de todos os lados, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar o medo. Uhum. E, bom, há quem tem medo que o medo acabe, porque o medo é um bom produto. O medo da audiência, o medo dá votos, o medo muda países. Uhum. O medo colocou o homem na lua porque os Estados Unidos estavam com medo de perder a corrida espacial Uhum. A Rússia. para a Rússia. E ainda acho que a Rússia ganhou. Eu também. Mas, enfim, É. a questão aqui, eu acho que foi uma PEC oportunista, neste caso. Uhum. Então, assim, formalmente falando, é possível ter uma PEC que reduza a maioridade penal? Na minha opinião, pegando a Constituição Federal, não. É uma cláusula pétrea, segundo o artigo 60 da Constituição Federal, acho que para o quarto, inciso 4, se não me engano, que prevê que não tem possibilidade de realmente ter uma mudança de uma cláusula pétrea. Isso do ponto de vista formal. Não, desculpa, qualquer discussão nesse sentido é inócua. A gente já nasce, é um natimorto. Entendo você dizendo isso, doutor, do ponto de vista jurídico, baseado no seu entendimento da hermenêutica. Mas eu não sei se é esse o entendimento. E outra, quem tem que dar esse entendimento é o Congresso. Esta que é a O questão. Congresso pode passar por Tá cima da bem, mas Constituição Federal. não, mas eu estou dizendo o seguinte. O juramento congressista, ele chega a respeitar a Constituição. Legal, né? E os nossos congressistas respeitam o juramento deles, né? É que você está falando o mundo do dever ser, doutor, Mas que é não. muito bonito. É. Vamos para o mundo ser, o mundo fático da coisa, que não é nada disso. Mas eu não consegui ainda ouvir a opinião Ah, da sim. pessoa, doutor Danilo. Agora, não a opinião Não, jurídica. claro. A opinião- Era a sua opinião pessoal
em relação à redução, se ela fosse Porque eu acho que então, isso vai, esse considerando- argumento eu entendo, mas eu acho que ele é possível de ser quebrado, esse entendimento jurídico do ponto de vista político, eu acho que ele é possível de ser quebrado, para este artigo. No tocante, então, ao argumento pessoal aqui, saindo Danilo advogado para Danilo... Pessoa, Eu sou marido da indivíduo, Tati. marido da Tati, exato. Eu só tenho 2 papéis na minha vida, marido da Tati e advogado. E nesta ordem, né? Hã? E que deixe claro que é nesta ordem. Não, a prioridade é marido. Exato, nesta ordem. Marido da Tati e advogado nas horas vagas. Perfeitamente. Hoje tem, hein? Alguém... Hoje Não, tem. o bom é assim, é essa vantagem de um advogado, que tem discernimento. Um cara que entende bem a dinâmica da vida, Exatamente. né? Responde, doutor. Vai lá. Perdeu aí o caminhando. Não, perdi, até o argumento... Você viu que as nossas estratégias neurolinguísticas aqui são... Não, são E boas. você viu que ninguém deixa você responder também, né? Aqui sempre algum interrompe. Essa é a ideia mesmo. Mas eu vou muito pelo argumento, aqui no caso, minha posição, além da posição formal, jurídica, eu tenho uma posição muito também consequencialista. Consequencialista, legal. O que eu analiso, eu gostei da sua opinião, antes de falar aqui, e você fala assim, atacar em 2 frentes. Uhum. Eu não acho errado. Só acho que está uma questão mal resolvida, uma questão mal colocada. E acho que tem um pequeno desvio de perspectiva aqui, que eu vou testar mais para frente. Uhum. Mas vamos lá. Tá. Eu vou dedar que ela mandou um bilhete para ele, falou assim, ó, fala mais Fala perto pra- do microfone. Pronto, agora tá perto. Aqui não há segredos, viu? A maior desinfetante que existe é a luz do sol. Exatamente. Estamos vendo isso, né, hoje na política. Mas, enfim, o argumento que eu vou muito também aqui é consequencialista. O que eu quero dizer com isso? Você pegar o cara de 16 anos e enfiar junto com os adultos e acreditar que tudo vai dar certo é utópico. É acreditar no Big Bang. No caso, assim, o que eu analiso sempre tem que realmente ter um ataque aqui, combate à criminalidade, seja pelas agências punitivas de persecução penal, mas eu também acredito que quando você fala em redução da maioridade penal, hoje, você está querendo muito mais remediar os efeitos e não atacar a causa. Qual que é a causa? As causas, como a gente tem falado, A educação. Que vai a ao encontro do que eu estrutura. disse, que isso é uma ação de efeito imediato. Isso vai levar um tempo a resolver. Por isso, dentro do meu Mas tem entendimento, que começar, são... Claro. Então, mas é aí que está, doutor. Desculpa te interromper. Não, por favor. Mas uma coisa não elimina a outra. Foi o que eu falei. Eu acho que, assim, você pode atacar em 2 frentes. Você pode ter uma diminuição da maioridade penal para você tentar resolver um problema imediato, e você ter um investimento em educação e desenvolvimento humano para você ter um efeito imediato, para você diminuir, para você ter que punir menos lá na frente. A gente não pode esquecer, né, e aí falando especificamente da pena, né, ela tem um caráter educativo? Tem. Pelo menos deveria ter. Né? Mas ela também tem um caráter punitivo, também tem. É um dos. Exatamente. Então, a gente, às vezes, fica assim, mas vai colocar um menino de 16 anos junto com criminosos. Concordo com você que isso não seria a melhor questão. Só que a gente poderia, num outro programa, também discutir uma reforma do sistema prisional. Porque a gente também não pode deixar de tomar uma ação que é correta por causa de outra que é incorreta. Você não pode deixar fazer o que é certo por existir o errado. Na minha opinião. Me permite, eu quero fazer gancho na sua fala e ampliar o raciocínio, dizendo o seguinte: na verdade, quando se prega a redução da maioridade penal por uma questão punitiva, e eu ouço esse argumento de que, poxa, mas a gente vai colocar um menino de 16 anos com um adulto criminoso, isso é a mesma coisa que acontece hoje no sistema prisional quando você coloca
um criminoso de altíssima periculosidade junto com um ladrão de banana. Exato. Tá errado. Mesmo né? tendo a mesma idade, os dois. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que, como o Daniel Discutir uma reforma. vamos reformar Exato. o sistema, Isso é mas outra para que coisa. todos sejam punidos à sua medida. Mas isso é outro problema. É outro que não tem a problema. ver com a maioridade Então, penal. não dá para misturar esses dois Exatamente. problemas, né? Que é algo que normalmente acontece. Se mistura os dois assuntos para justificar o outro. Mas Olha, são coisas diferentes. Deixa eu só comentar Deixa eu ler uma coisa aqui. deixa eu só ler uma As opinião lives aqui, ó. estão bombando. Tá Eu bombando? queria agradecer a Lilian Ferrari, grande doutor Danilo. A Valeu, Patrícia entrou, tá dizendo olá, meninos. E aí, Patrícia? Obrigado, Tatiane, Gerson, Tem uma José opinião aqui, ó. Cachorrão, todos sejam bem-vindos. Tiago Sapia, dá uma opinião aqui bem. Sapia. Ele vai, pelo que eu entendi, ele vai ao encontro da sua opinião, doutor. Só que ele é um pouco mais simplório que você. Ele coloca: Não, educação que é a única saída, o resto é paliativo. Mas Então, qual- assim, qual- ele está com ele, é pegando simplório. todos os nossos outros argumentos e jogando a lata de lixo, dizendo que essa é a única saída. E o que ele gosta de refletir, né? Não, mas educação é a única saída para quê? Porque assim. Qual a educação? Qual a educação? Essa de hoje, essa educação marxista que existe hoje, educação baseada num cara. Que eu estava discutindo agora com Paulo Freire. A gente vai parar onde? Essa educação que é responsável pelos bandidos que a gente tem hoje e outras Eu estava coisas assistindo mais. um vídeo ontem muito interessante. Então, de a educação precisa mudar de uma primeiro o ativista conceito de petista, educação. se não me engano, ela é deputada, só não recordo o nome dela. Né? Numa matéria que estava se falando de um roubo à mão armada cometido, não era nem por menores de idade, era por pessoas de fato, né, sem maiores de idade. Né? E aí, e ela justificando que é a seguinte: precisa entender o lado do bandido. Que dentro do raciocínio dele, ele acha injusto você ter um tênis, um Nike, ele não tem. Então ele pega um fuzil e mete na sua cara e toma. Então ela queria que a gente entendesse o raciocínio, assim, o lado da injustiça social causada pelo capitalismo, para o cara roubar meu tênis com um fuzil. Eu achei aquilo assim espetacular. Falei, para o mundo que eu quero descer, cara. Mas a gente não Um teve argumento- esses dias a congressista defendendo os Thiago menores Sapia, lá do Rio de Janeiro? Educação, inclusive, de deixar o doutor dar a opinião dele. Valeu, Thiago. É isso aí, Thiago. Agora o programa é nosso, cara. Então a gente também. A gente deixa se quiser. Exato. Brincadeira, Obrigado, Thiago. Concordo com você. Reflexões. Brincadeira. É A gente reflexões, fala como demais fez um mesmo. programa que é o monólogo do Daniel, chancelado pelo Wesley. Vamos lá, doutor. Fale. Agora a gente não vai interromper o doutor. Não, por Vamos favor. ser educados. Vamos ser Não educados. É, uma né? educação É difícil pra gente, a mas vamos vai tentar. vamos entendeu? tentar, é verdade. Uma é inclusiva. Sim, você falou do primeiro motivo, que é a questão de colocar junto com os outros criminosos. Tá. Não, assim, Continue assim, o colocar raciocínio. e esperar que dê certo. Você pega, então, vamos lá. Segundo a Fundação Casa, pegamos os estudos deles, pelo menos, e fala, olha, desculpa, Fundação Casa não, perdão, Conselho Nacional de Justiça. A maior parte dos menores infratores que estão hoje internados são famílias estruturadas. Quando foram presos, não estavam estudando, por isso que eu acho que o Thiago acerta ali, inclusive. Uhum. E 70% tinha envolvimento com drogas. Certo. Agora vamos pegar essa pessoa que, então, vem desestruturada, sem pai, sem mãe, vivendo com tio, tia, sei lá, com quem, sem estudar, então sem uma perspectiva de uma melhora profissional no futuro, envolvido com drogas, coloca ele no sistema carcerário, ele vê lá o chefe, sei lá, o cara da cela, o controle, não estou falando do faxina que faz a intermediação, mas literalmente o dono do raio ali, do presídio, enfim, e pegar esse cara e falar assim, ó, seguinte, você que não tem perspectiva nenhuma na sua vida, você vai sair daqui, inclusive, reincidente, vamos dizer assim, vai sair daqui com uma folha de antecedentes, vai sair para lá, vai eventualmente cometer um crime, vai acreditar que, na verdade, a violência é a melhor forma de redução de conflitos, e a minha perspectiva maior na minha vida é o quê? Chefiar uma organização criminosa, não sei, é o sonho do cara. E até mesmo porque, para a vida dessa pessoa, ele não pensa a longo prazo. Ele vê todo mundo lá, tipo, com 30 anos, morrendo. Ou preso. Ou os dois. Então, por isso que eu falo, tipo, se você colocar um cara de 16 anos e esperar pelo melhor, você está fazendo apenas o quê? Fornecendo mão armada para o PCC. Mão armada, inclusive, que o cara está pilhado no hormônio, está crescendo, está naquela formação muscular dele estourando. E o cara vai sair dali, então, sem perspectiva de trabalho,
idolatrando o cara do PCC, sem expectativa nenhuma e pronto. Então, vamos lá, vai dar certo. Legal. Deixa eu só fazer umas considerações em cima do seu raciocínio. Respeito muito a sua opinião, mas duas coisas que eu queria falar em relação a isso. Primeiro, quando você falou de colocar dentro do sistema carcerário falido, eu já coloquei minha opinião em relação a gente deixar de fazer o certo por causa do desistir o errado. O outro argumento que você coloca é de uma família desestruturada e 70%. não, o que eu ia dizer para você é o seguinte, então, veja, aí a vítima do crime é punido por uma ineficiência do Estado. Então, assim, você quer que a vítima ou que a sociedade, as pessoas de bem, que Mas se eu reduzir, pagam se eu ou reduzir não a realidade, tenha, o que a gente ou vai ver não com tem, isso? tem tudo a ver com isso. Ela vê punido aquele que causou o seu sofrimento. A vítima Ou quer azar dano, dessa. ela não quer nem saber do cara. Claro que quer saber. Você acha que um pai que perde um filho assassinado não está ligando se o criminoso vai ser responsabilizado? Doutor, Mas ele é o que a gente responsabilizado. faz Quer dizer, com e aí um você adolescente, atribui- entre aspas, que um dia antes de completar 18 anos, matou a ex-namorada, compartilhou a imagem na internet, né? E um dia depois passou a maioridade penal. Tá. Como é que- O que a gente faz com um caso desse? É isso que eu também falo bastante. Você tem a responsabilidade no Brasil a partir dos 12 anos. Então, ele vai ser responsabilizado. Falar que é impunidade... Isso Não, é mas muito- ele vai ser responsabilizado de acordo com o ECA. Sim. Que ele não vai ter antecedentes criminais. Não, isso não pode falar em punição porque ele não tem pena. Ele É vai ter menor qual idade. pena um dia O depois cara ele fica na tá- Fundação ele tem Casa, restrito à liberdade, não tem 3 pena. anos no máximo. Mas é que ele é considerado como pena? Mas, Não, não é uma pena. então ele vai ficar no máximo. Não é 3 uma anos pena. lá, É uma recluso, sanção. Tudo bem, é um castigo. Pena, não é? Mas sai com a ficha Porque é limpa pena. depois. não é Agora, é o seguinte. Então, Porque para dar o interesse aqui, a ideia do ECA, a ideia, na verdade, Por que do vai sistema, para lá? Porque também na Fundação Casa você tem os mesmos problemas que você tem num chefe presídio. do tráfico Então lá não também. manda para lá também, doutor. Deixa em casa. a reincidência na Fundação Casa é de 15%. A reincidência no sistema normal de adultos é 70%. Tá. Eu coloco o cara A no rendição sistema é para o prisional... cara voltar para a Fundação Casa. pra Fundação Mas ele não volta para a Fundação Casa, ele Eu volta já- para o presídio, porque ele é maior de idade. exato. Então esse dado Não, não 15% não é satisfaz. se a fé- É, se a é só fé- 15% voltar que não pro dá sistema tempo. carcerário. 15% que não dá tempo de ir e volta. Isso aí Vamos tocar uma é. musiquinha aqui Vamos pra dar lá, uma a música, o relaxada? bicho tá pegando. A segunda música nossa, pessoal, a gente vai tocar aqui de Purple, um clássico do rock também, uma música chamada Rush. É espetacular, uma das minhas preferidas com de Purple, com o vocal maravilhoso do Ian Gillan. E Thiago disse ali, vagabundo pegar 30 anos de cadeia e pode sair em 10 anos. É uma Isso é verdade. verdade. Tá falando que assim, que tá criticando, na verdade, a progressão de pena. É isso que tá criticando. Você pode entender o que ele tá falando. Ele faz um com outro comentário antes. Aqui, Thiago, ele diz, olha, ele coloca o seguinte: educação não é apenas educação formal. Obviamente, a necessidade de crescimento, evolução cultural do povo não é rápida e vai levar algumas décadas para que tenhamos resultado. Mas tratar como saída para o combate ao crime a redução penal não faz sentido, na opinião do Thiago. Outro ponto é que a punição é branda demais. Isso eu não concordo com ele. Outro ponto é que a Fala que a punição... punição é branda. Você está dentro de um presídio, você achar que isso é leve, aqui eu discordo dele. Tem que ter Ele diz que a mais punição é branda, não adianta apenas baixar a unidade penal. Temos que ter mais leis mais duras. Aqui eu discordo dele também, porque acho que já tem bastante lei. Se é aplicado, não é outros 500. Mas que tem lei para isso, tem. Aí o Thiago continua aqui. Vagabundo pega 30 anos de cadeia e pode sair em 10. Isto é uma vergonha. Então, pelo que eu estou entendendo, ele está criticando a progressão da pena. Né? Uhum. Aí você pode comentar aí as opiniões dele quando voltar na música. Viu que o negócio aqui é dinâmico, né? Mas é bom. Não, bom. pegando o ritmo ainda. Passa rápido, porque... É verdade. Altíssimo nível. É. Clarita, minha ex-aluna preferida, bem-vinda.
Ex-aluna preferida? Eu pensei que já veio outra preferida depois. Ele é a vice. Ela é ex-preferida, uma ex-aluna, vírgula, A ex-aluna. preferida. Não Ex-aluna, é ex-preferida. vírgula, preferida. Exatamente. Você não observou a pontuação aí. Mas, doutor, esses argumentos seus é muito interessante, só que assim, A Flávia tá chamando o Danilo de Faustão. Legal, mas vocês falam demais e não deixam o Danilo falar. Daniel é Faustão. Eu sou um convidado, né? Convidado é que às vezes eu fico aquela perspectiva assim, olha, não vamos punir a pessoa porque o Estado é ineficaz. Tá, mas então você está punindo 2 vezes a vítima. Mas eu quero punir. Porque a gente sempre olha a questão da violência e da criminalidade sobre a perspectiva do criminoso. Poucas pessoas olham sobre a perspectiva da vítima, de quem sofre o crime. Mas a vítima quer reparação do dano. Acima Sim. de tudo, Então, ela quer voltar ao status o pai quo. que perde o filho. Não, Então, o pai que acima perde o de filho não tudo. vai querer a punição, porque o status quo não vai voltar, porque o filho Sim. morreu. Mas ele quer É a que o filho vá punição. pra cadeia. Ele Sim. quer. E é Mas o justo cara que vai. vá, cara. O cara vai ser internado. Não, mas aí é uma punição muito branda. O cara cometeu um assassinato cruel, hediondo. Olha, Aí ele fica 3 anos lá e vai para casa, depois volta para a sociedade Mas como 3 se nada anos? tivesse acontecido. Sinceramente, quando muito tempo atrás eu tinha uma experiência que eu machuquei meu pé e tive que ficar parado em casa. Fiquei 2 dias para querendo me matar ali dentro. Isso para TV, PlayStation 4, Deus e o mundo. O cara que tá lá na Fundação Casa não tem isso. Então, tipo, Vamos colocar então para ele. a questão temporal. Play 4 lá para jogar FIFA. A questão temporal aqui Vai voltar. é a relatividade do tempo em Einstein. Uma coisa Olha, você eu acho tá que assim, alguém que mata outra nadando, pessoa, salvo nos casos de Não. permissão legal, é o resto da vida. Gente. Eu sou contra a pena de morte, não sou a favor da prisão perpétua. prisão perpétua, Homicídio, você vai quebrar homicídio. economicamente o Estado. Isso é verdade. Vai manter o- Ah, não quebra, cara. Tem dinheiro. Se os políticos pararem de roubar, tem dinheiro para muita coisa. Para mim, cara, o cara que Se mata roubar, um você homem, não precisa nem ficar preso um perpetuamente. homicídio qualificado, para mim, é prisão perpétua. Na minha opinião, qualificado. Homicídio simples, aí você tem uma certa circunstância qualificado, cara. Aquele com. Oi? Então, quase tudo tinha que ficar prisão perpétua. Olha que Estamos de legal. volta e este é o programa Reflexões pela 66 Brasil FM. Né? É bom pra Ao você, vivo, doutor. pelo Facebook, pelos aplicativos tuning.com e rádio.com. E hoje recebemos aqui o Dr. Danilo, especialista e mestre em Direito, Processo penal. mestrando em processo penal. Vamos E a dar discussão atenção. hoje, a reflexão é sobre a redução da maioridade penal. Né? Nós temos aqui 2 posições bastante antagônicas, né? Na verdade, estes 2 apresentadores que vos falam são favoráveis à redução. Eu, particularmente, sou favorável a não existir maioridade penal. Então, temos 3 opiniões. Temos Porque 3 opiniões. somos E o Dr. 3. Danilo, do ponto de vista bem técnico, defende aqui a continuidade do que hoje existe aí na legislação, né? Pelo que eu entendi, o senhor defende a continuidade dos 18 anos como o ponto, o padrão para a maioridade penal. Eu queria só aproveitar e dar a minha Comentário opinião, da sogra que é aqui diferente, Comentário da verdade, sogra aqui. Tem que ler depois. que é diferente, na verdade, das 2 opiniões já postas, que eu acho que não deveria existir nem maioridade penal, ou seja, não, é 16, é 15, a hora que virar 16 vamos falar em 12, a hora que virar 12 vamos falar em 10. Eu acho que esse limite está na análise da capacidade Do caso concreto. de consciência daquele indivíduo. Analisar o caso concreto, é isso? E analisar a capacidade de discernimento de quem cometeu o Sim, analisar o caso concreto, como caso por já caso. acontece em alguns estados americanos, por exemplo, não em todos, mas um ou outro, em que a criança, o adolescente, ele é avaliado de acordo com a sua capacidade cognitiva. Né? Então, gostaria que o doutor comentasse também sobre essa tese. Né? Se ela fosse possível, que pelo que eu entendi, ela não seria possível pela legislação hoje. Só Há queria controvérsia. aproveitar e colocar. Então, Há a controvérsia. Constituição, como o doutor citou, preferiu proteger os menores de 18 anos da prisão, e isso não pode ser mudado. Né? O artigo 228 da Constituição diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem ser condenados à prisão como os adultos. E existe um debate se este
dispositivo seria ou não cláusula Exato. pétrea, e a opinião do doutor é que é. Mas quem uma vai cláusula dizer pétrea. isso é o STF. Se o STF achar que não, pode mudar. Legal. Eu queria, Não é em verdade? relação Exato. a minha tese da não existência de maioridade ou de uma faixa para isso, Eu acho que eu acho que é uma posição super válida mesmo. Realmente, a questão do discernimento é um dos parâmetros utilizados em várias legislações no mundo, inclusive vários estados americanos adotam, assim, salvo algum engano, se não me engano, o sistema inglês, eles têm a responsabilidade por atos ilícitos a partir dos 6 anos. Acho que se não me engano, tem uma categoria 6 aos 11, que é child, mas né, 6 aos 11 ele não pode ir preso. Pode ter sofrer o que pode ser aplicado a ele, o que nós temos aqui no Brasil, que são as medidas de proteção. Então, tem toda uma orientação com conselho tutelar, assistentes sociais. Isso também é aplicado no modelo inglês, assim como é no nosso. Nos Estados americanos tem várias formas, realmente, não dá para capturar cada um, são mais de 50 estados, não dá para saber onde, como é que é cada um. Né? Mas vamos lá. Indo pelo lado brasileiro, né? Assim, a questão da redução da maioridade penal no Brasil. Bom, a questão assim, mas a pessoa tem discernimento, não tem discernimento, isso é bastante controverso, né, na minha opinião, até mesmo porque, por alguns estudos que eu dei uma analisada, um pouco de para cá, a formação do pré-cortex frontal acontece apenas por último na sua formação, e ele é responsável pelo autocontrole. Então, geralmente a formação do pré-cortex frontal ocorre aos 21 anos. Então, vamos dizer assim, o seu filtro de autocontrole só vem aos 21 anos, não vem nem aos 18. E acho que até a legislação anterior até que sabia um pouco o que estava falando, porque já colocava 21 anos, como você bem falou, na questão civil. Uhum. Certo? Bom, a questão do discernimento, acho que acaba ficando muito relativo, porque você tem um certo discernimento, como eu brinquei aqui com o Daniel, com 4 anos de idade, a criança já tem discernimento, não pode pegar o brinquedo do coleguinha na escolinha. Então, se ele pega lá, então você pode configurar uma espécie de furto, roubo, pega o garotinho e coloca lá um cercadinho por, 3 meses, então não deixa ele brincar. É que assim, a questão do discernimento, assim, desculpa. Continua. A questão do discernimento, acho que não é um... Só vou apanhar aqui, exato. A Flávia já chamou o Daniel de Faustão aqui no aplicativo. Faustão, fica quieto aí, deixa o doutor Danilo falar. E assim, o ECA, até a Constituição Federal, o artigo 227, prevê muito assim, a questão do melhor interesse para o adolescente. Por quê? Você tem a questão da pena, você também, a questão retributiva, a questão todo mundo só olha para o criminoso. E, de fato, toda sanção tem um viés de castigo, uma sanção negativa, uma sanção positiva, claro. Mas todo ele tem um viés negativo para a vida da pessoa. É óbvio. Não nego isso, mas é claro que se você pensar uma separação que é feita em becaria ainda, não sei se você pegou. Sim, peguei. Dos direitos das penas, Sim. Não me lembro a que parte ele fala, exatamente, ele fala assim, vingança, eu estou vendo o futuro. Eu quero uma satisfação de um sentimento pessoal ali, para alguma forma de reparar um pouco da dor que eu estou sentindo. Concordo. Vingança não é justiça. Verdade. Justiça visa o futuro. Pena visa o futuro. Então, por isso que a gente fala aqui nas mídias socioeducativas, a gente está falando, na realidade, da ressocialização, do melhor interesse do adolescente, tudo isso. Exatamente por quê? Porque você está querendo usar o futuro. Eu concordo com o que você disse, eu li o direito dos delitos e das penas, mas eu não concordo, entendo o que ele quer dizer, mas eu também acho que ele, como a maioria das pessoas de um modo geral, ele dá um ênfase, uma preocupação grande ao criminoso e ao que ele vai deixar de fazer depois, com a pena que ele tem, né? Que é a função social da pena, de poder deixar assim. É muito importante isso, só que na minha opinião, falta um pouco o olhar do Estado e da sociedade para a vítima, para o familiar da vítima. Olha, a pessoa cometeu um homicídio, ela vai entrar, mesmo que o sistema prisional do Brasil fosse perfeito, a pessoa de lá saísse sem nenhum tipo de risco para cometer outro crime, fosse realmente educado, legal, mas precisa se olhar para a vítima, para o pai do menino, da menina que tomou um tiro na cara desse cidadão que não vai cometer mais crime.
Precisa se dar uma resposta para ele. A gente não pode olhar tão somente para o futuro, que, olha, o que vai acontecer depois? Já matou, morreu, não tem o que fazer, vamos pensar no futuro. Eu entendo esse raciocínio, mas eu acho que você precisaria olhar também para a vítima, para o sentimento da vítima, e não fazer vingança. Porque para o pai de um menino que foi assassinado, ele vai querer que a outra pessoa morra. Não é isso que eu estou dizendo. O Estado não está aqui para ser vingativo. Mas uma punição adequada a ele, no meu ponto de vista, de caráter punitivo, de caráter de sanção negativa, deveria existir. Doutor Danilo, o senhor comentou que o córtex pré-frontal geralmente se desenvolve mais em certa idade. Acho que uma observação que eu quero fazer em relação a isso é, primeiro, a data desse estudo. Se ela foi antes ou depois da internet. Exatamente. Isso é um dado muito extremamente relevante. Por quê? O desenvolvimento é outro. Esse estudo pode estar ultrapassado, uma vez que hoje, que a criança de hoje tem um desenvolvimento intelectual muito diferente. Muito precoce. Né? Desenvolvimento cognitivo extremamente precoce. Intelectual. Mas não de maturidade. De maturidade também. E eu falo isso como profissional de educação, como pedagogo. A criança de hoje não dá para comparar com a geração de 20 anos atrás, do ponto de vista cognitivo e intelectual. Não, é só para complementar. Então, a criança de hoje, ela tem, do ponto de vista psíquico, plena consciência dos seus atos. Por exemplo, uma criança com mais de 12 anos. Né? Isso já é pacífico entre a comunidade científica, educacional e entre os psicólogos. Isso é responsabilizado. Isso. Só que ele tem também a consciência de que ele não pode ser preso. Se você conversar com qualquer adolescente de 12 anos hoje e fizer essa pergunta, ele sabe que se ele cometer um homicídio, ele não será preso, ele será internado, né? Quando for internado, né? Porque muitos, inclusive, saem sob custódia dos pais em algumas situações. Então, ele tem essa consciência. Isso não faz com que esse adolescente se sinta com maior liberdade de cometer crimes, essa sensação de impunidade? A ideia, assim, é bom realmente, você tendo consciência de que você não será castigado na mesma proporção, levaria, então, a um incentivo, isso, uma influência. Isso. A sensação de impunidade não pode levar o adolescente a cometer mais crimes? Poxa, eu sei que, ainda que eu vá ser recolhido por 3 anos, passou isso, eu estou livre, eu posso fazer minha faculdade, eu posso me formar médico, eu posso me formar advogado e defender outras pessoas depois de ter cometido um homicídio como adolescente. Vamos fazer só um adendo aqui. Desculpa, tem uma moça, esqueci o nome dela, mas ela tinha um vídeo que foi viral na internet, que foi realmente ela fumando uma nota de R$50. Ela foi parada totalmente bêbada no carro, fumando uma nota de R$50, fazia direito, foi lindo. E agora ela passou semana passada para delegada no Pará. Legal. Mas isso é que a gente tem uma indicação para ministro, com 300 processos, condenada. A gente tem presidente, já teve presidente analfabeto. Tem presidente analfabeto. Tem presidente analfabeto. Tem foto dele lendo um livro de ponta cabeça. Isso aí. Isso é montagem. Não. Acho que ele não ia dar um perfil tão louco desse. Na verdade, que ele não ia ler livro porque foi que dá dor de cabeça ler livro. Ele foi que não gosta de ler que dá dor de cabeça. Ele não sabe ler. Então tem isso também. Exato. Só se o livro for ditado, audiolivro. Exato, pode ser. Mas não. A questão, assim, da certeza... Bom, vamos lá, como a gente conversa. Eu analiso da seguinte forma. Quando eu tinha 15, 16 anos, as minhas prioridades na minha vida eram o que eu ia praticamente acontecer naquele final de semana. Hoje, quando você fala para mim, mas isso foi 1 ano atrás, eu acho pouco tempo. Você falasse isso para mim com 15 anos, daqui a 1 ano, eu morria. Porque minha sensação de tempo é tudo diversa também. Verdade. Então, assim, quando alguém fala assim, você vai ficar 3 anos internado em na Fundação Casa, vai ser lá enfiado junto com uma porrada de pivete lá, provavelmente cometendo crimes drásticos, na verdade. Temos que a internação acontece apenas quando tem a violência ou grave ameaça, via de regra. Então, assim, você colocar naquele ambiente uma porrada de moleque que tá com os hormônios saindo pelas orelhas,
Não sei agora se a Fundação Casa tem uma política de satisfação sexual do adolescente, porque senão a questão de estupros são ainda recorrentes à Fundação Casa. Não tem pesquisa sobre isso, não estou aqui fazer uma hipótese. Então, assim, eu coloco isso na cabeça de um garoto. Falo assim, ó, você não vai ser preso, de verdade. Mas você vai para a Fundação Casa. E olha, o sistema lá é um pouquinho melhor do que o adulto só. Então, assim, eu acho que você tem uma certeza, a impunidade não é bem isso. Então, doutor, eu concordo com você até o ponto em que essa não é a tese que a mídia veicula. Então, ele tem isso pode ser real, mas não é o que está no imaginário do adolescente, né? Então, ele assiste sim, mas aí isso influencia a cabeça desse adolescente e mostra para ele que ele é inimputável e que ele pode fazer qualquer coisa, que ele só vai para a Fundação Casa, ainda que nós saibamos que pode ser dessa forma, né? Mas no imaginário dos adolescentes, talvez esteja de outra forma. Um comentário bem interessante aqui, que, aliás, foi o primeiro comentário que eu vi se preocupando com a vítima e com a sociedade. Porque a gente está aqui o debate inteiro debatendo sobre o menor. E a gente não fala em momento nenhum de quem sofreu a violência. Ela coloca aqui, ó, o cérebro não está totalmente formado, mas os bandidos que são os menores de idade geralmente são os mais violentos. Não é verdade. Não é verdade isso? O número de latrocínios no caso de menores é bem menor. E aí, como fica a sociedade? Todos já possuem discernimento suficiente, o problema é que... O problema é que a grande maioria está sob efeito de drogas, se tornam mais corajosos, dependendo da droga, isso é verdade. Se dependendo da droga, é inimputável também. Não dá para ficar minimizando, muito cedo já são verdadeiros monstros. Opinião da Patrícia. Obrigado pela sua opinião, Paty. Nesse sentido, vocês viram o vídeo dos adolescentes, das criancinhas pobres, coitadas do Rio de Janeiro, esquecidas pela sociedade capitalista, insultando os soldados do Exército? Eu vi. Né? Ou seja, será que aquelas pobres crianças defendidas pelos parlamentares, por uma parlamentar, né, ele não tem consciência do que ele está fazendo? Ele tem, mas com aquela fala, se a gente ouvir a fala do adolescente... A não respeitar a autoridade. Então não pune também por causa disso. Não vamos punir. Tem que punir. Então, claro. Veja, mas aí tem que estar um problema não... Você está querendo colocar na prisão e assim, esperar que o cara vai ser ressocializado. Não, então, mas é que tá. Aí, assim, a gente pode ter uma pauta de um outro programa para discutir a reforma prisional no Brasil. Que aí eu concordo com o doutor. O sistema prisionário carcerário do Brasil é um lixo. Concordo com você. Então a gente pode, né, assim, quais são as propostas que a gente tem? É verdade. Mas uma coisa não pode, de novo, você não pode deixar de fazer o certo porque existe o errado. Mas isso não é também não certo. Você não vai fazer nada. O quê? Punir alguém que comete um crime? Não, você certo? Ele. Veja, hoje você tem uma situação hoje. Você tem uma situação hoje que assim, as pessoas estão, a mídia de modo geral, está indignada porque militares do Exército nas comunidades dos Estados Unidos andam portando armas. E ninguém fala nada da cambada de moleque traficante lá que anda com um fuzil no peito o tempo todo. Isso aí tá tudo certo. Agora, é um absurdo um policial portar uma arma. Então, quer dizer, é uma inversão de valores assim, sem tamanho. Sem tamanho. Ninguém está falando que é errado o policial andar armado. Alguns falam que não pode ostentar a arma em público. Sendo que... O cara não vai ficar dando tiro pro alto. Não, ostentando. A questão não era dar tiro pro alto. A questão era empunhar uma arma ou estar com ela, ou portar, não é nem empunhar, portar uma arma. Se você pegar imagens na internet facilmente, ou que passam nos jornais, dos traficantes, muitos deles menores de idade no Rio de Janeiro, eles não só empunham a arma, como comemoram o gol do Flamengo dando tiro pra cima de fuzil, e isso aí tá tudo certo. O errado é o militar do Exército com a arma. Então, essas pessoas têm que ser punidas, cara. Ele é punido, ele é responsabilizado. Na Fundação Casa. Vamos na Fundação Casa lá no Belém, lá. Vamos na Fundação Casa no Belém. Mas se é ruim, não manda para lugar nenhum, então, doutor. Deixa em casa. Devolve para os pais. O pai, certamente a família, como você disse, é bem estruturada aí para cuidar. Você faz o quê, então? Deixa continuar a matar? Porque não manda para a Fundação Casa porque é ruim. Não manda para o presídio. Não.
dentro do raciocínio. Você não pode prender, porque ele não vai se ressocializar lá dentro, então não manda para lugar nenhum, não manda para presídio, não manda para a situação Mas casa. ele tem uma Deixa baixa em casa. socialização na Fundação Casa, então é melhor para a sociedade, do ponto de vista totalmente racional de lógica aqui, na minha opinião. Não entendi? Por exemplo, o que dizem muito lá na USP é, hoje ele está contido, amanhã ele está contigo. Então você também tem que fazer um cálculo de chegada lá para saber, olha, se eu também ficar pegando um pé, se eu também ficar colocando esse cara numa masmorra e depois o cara sair, o cara não vai sair lá melhor. O único animal que eu sei que se você prender no porta-malas do carro e abrir depois de 1 hora e ficar feliz com você é o cachorro. Se eu fazer isso com a Tati, ela me mata. Doutor, considerando... Peraí, então a sua vamos tratar o cara bem lá, Não, cara. então, Vamos dar para ele o que a população brasileira não tem. Vamos dar para esse cara. Vamos fazer festa de aniversário pelo presídio. Vamos tratar melhor, O cara cara. tem que ter realmente uma chance de socialização. Doutor, considerando a sua linha de raciocínio, considerando a sua tese, o que você vê hoje como solução para a criminalidade adolescente no Brasil? Excelente pergunta. Em parte. Hoje é 18. 2018. Quem era o nosso governador em 2006? Em São Paulo? Em São Paulo. 2006? Ou era o Alckmin ou o Serra? Era o Cláudio Leme, depois, na época do Salve, mas era o Serra. É que o Cláudio Leme, ele Era entrou, vice. ele era vice, entrou na... Eu acho que era o Serra. Eu acho que o Serra saiu. Mas, enfim, nós temos um pouco mais de 20 anos na gestão do mesmo partido. Se a gente já tivesse investido 20 anos atrás em políticas não repressionistas somente, também não acho que deve correr solto. Mas se também tivesse já investido mais em educação, não cortado merenda, como fez um certo deputado estadual, na verdade não cortou a merenda. Não fala assim do professor. Não fala assim do professor. Não, segundo consta... Não fala assim do antigo professor. Que Respeitava vergonha o artigo isso, hein, 5º, cara? inciso 57 da Constituição, então presumidamente inocente, Meu professor. mas Absurdo. aparentemente um certo deputado Decepção, estadual deu do aula, deu partido aula. que está há 20 anos no poder estava praticamente fraudando parte do que iria para as merendas escolares. Verdade. Então, se a gente tivesse já começado lá atrás, 20 anos atrás, já com políticas públicas decentes, não essa coisa que nós temos aí até hoje, a gente já estaria hoje, tem outra discussão. Sim. Então, por isso que eu falo, você não tem como querer aplicar uma redução da maioridade penal se você não teve um Estado decente lá atrás. Mas tem um dado importante aí, baseado no argumento que você deu no estado de São Paulo. Concordo. Só preciso da minha resposta. Qual a Ah, solução hoje? Não, é porque assim, só vou falar isso para ele continuar. Né? É que assim, quando a gente fala do que é bom ou ruim, você precisa ter um ponto de comparação. Isso é bom em relação a quê e é ruim em relação a quê? O estado que você citou, eu concordo com você, que tem bastante dificuldade do ponto de vista de segurança pública, é o estado mais seguro do país. Os melhores. Isso é dados. É o menor índice de homicídio do país. Me desminta? Me desminta? Fala que não é, doutor. Segundo quais pesquisas? Fala perdão? que não é. Segundo quais pesquisas? Todas. Todas, inclusive, você acha que um governo que Homicídios. fosse do PSDB Homicídios não teria e sido roubos. destruído? E roubos. Tudo bem, Roubos a gente falar tá que o tendo. roubo, assim, É o Estado mais seguro do país em roubos. sim, pelo menos é em homicídio. Já é melhor roubar alguém que matar, né? Pelo menos é raciocínio. Então, assim, Lembrando que o latrocínio não entra na conta de homicídio. é um O roubo. latrocínio é uma conta à parte. E como é que a gente está em latrocínio? Está pior que quem? Alto. Não sei. Não estou, olha, veja, não estou dizendo que é baixo, porque para mim não tinha que morrer ninguém. Eu estou dizendo assim, para falar que é bom ou ruim, tem que comparar com o quê? Olha, eu sei o seguinte. Né? Comparado com os outros, a gente está bem ou está ruim? Para dar uma Essa é a questão. chance, para dar um fôlego para o doutor Danilo pensar um pouquinho negócio nessa aqui é resposta, que paulada, tá doutor. difícil. A situação tá difícil. Pô, não está difícil, porque é fácil a Não, resposta, mas hein? vamos dar uma colher de chá pra Uma ele. música, né? Vamos de música, Vamos de né? Da nossa última música do programa hoje. Só vai 3? Não, aí vamos deixar Você prefere uma pra Ramones fechar. ou essa aqui? Pô, vamos pra Ramones, né? Ramones. Então, vamos ouvir aí Ramones, um clássico do Ramones, chamado I Gonna Be Sated. Essa música é espetacular. I Gonna Be Sated. Também é melhor que Pet Cemitério bem manjado, né? Então sempre toca, né? I Gonna Be Sated. Nesse Big Boy. Ó. 20 hours Aquela ali é ago. legal. Da... Mas deixa eu responder a pergunta agora, não interrompe mais. Ah, mas quando voltar, né? Não, É que esse de São Paulo eu tinha que falar, porque de fato a gente sendo uma porcaria, e eu concordo, ainda é o estado mais seguro, cara.
do Brasil. Em homicídios, não em roubo. Então, tudo bem, mas eu prefiro que me roubem do que me O matem. maior medo Sinceramente, paulista doutor. é 2 casos de uma moto. Concordo com você. Mas, olha, Esse é meu nick, como, Carlos. olha, doutor, fazendo uma citação político famoso, estupro, mas não mata. Entendeu? Me roube, mas não me mate, doutor. Me prefiro- estupra, mas não me mate? Não. Ele falou estupro, mas não Eu mata. prefiro perder as pregas do que a vida. Não, doutor, eu falei. Ele falou estupra, mas não mata. Eu estou dizendo, me Eu roube. entendi. É óbvio que você entendeu. O que eu estou dizendo. Só que jogar, você quicou a bola, tem que chutar, cara. Pô, Daniel, cadê o Axel? Axel Roses? Axl Você Rose. falou que ia colocar Axel Roses aqui? Ah, é verdade, hoje não rolou Axel Rose. Mas vamos colocar. Quer finalizar com Axel Roses? Sim, a gente coloca o Axel no final. Não quer dizer o seguinte, me roube, mas não me mate. Entendeu? Ah, não Agora, tem se é pra Axl me Rose. estuprar, pode matar mesmo. A não ser que seja a Amanda, minha esposa. O Daniel tá me surpreendendo com as opiniões dele. Eu não falei isso, viu? Tá gravado. Você não quer Reflexões, pensei que ia ser sobre a menoridade. Ele tá refletindo sobre. Ideologia de gênero. Já teve As suas opções sexuais. Foi o primeiro, ideologia de gênero. 4. Pediu Guns aí, então a gente vai ouvir uma baita de uma porrada. Vamos ouvir Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Vai, por alto. Shenanigans. Welcome to the jungle, baby. You know what You could be mine. Prefere ela, doutor? Não pode. Não, mas coitado. Coitado Patrícia, Ó, né? É o Axel Patrícia. também. O O Axel é Herbert os está dois. dizendo aqui na live, o maior medo dos paulistas Dois menores. é 2 menores em uma moto. O maior medo dos paulistas é o PT ganhar, cara. Vai ter que ganhar onde? Pra governador. Esse é o maior medo do paulista. cara. Isso é impossível. É por isso? Isso. Por isso que é o maior medo. Porque isso é pior que 2 caras na moto. Bem pior. Cara. Cadê a Estamos MRV? de Não volta colocou nenhuma pela vez, cara. 66 Brasil FM. Este é o programa Reflexões. Hoje tratando da redução da maioridade penal, né? E estamos aqui com o Dr. Danilo, né? Dr. Danilo ficou com uma resposta pendente A solução imediata, no caso. para a criminalidade cometida por adolescentes. E essa sensação de impunidade hoje que permeia a sociedade. A sensação de impunidade é realmente difícil de, na verdade, de enfrentar isso, porque até o método de criação dela já é complexo. Por exemplo, a gente não tem alguns receios, assim, você não tem tanto medo de um crime contra a tributária sendo praticado, mas você tem muito mais medo, claro, de um crime patrimonial contra você. Você tem umas, assim, e sendo que esses crimes são muito mais, talvez sejam mais praticados que os outros, né? Mas, bom, Mas a gente não tem crime tributário praticado por adolescente, né? olha, É muito difícil. Ah, é exceção. Se tivesse. Mas a pergunta não, assim, bem a objetiva, resolução como imediata. solucionar a questão Isso. dos crimes cometidos por adolescentes? não tem como garantir isso nunca. Não, mas Eu não tenho como se você garantir. fosse Não, governador não hoje... garantir. Se Mas você quais são as ganhasse- saídas? Exato. Se você possíveis? fosse governador hoje e tivesse a caneta que você na faria? mão, qual seria seu ato de ofício para em busca da solução do problema? Não seja o governador, mas seja alguém que pudesse resolver. Suponhamos que você é um déspota, que você é um absolutista, que tem a caneta na mão, você é um monarca, e você pode resolver o problema da criminalidade infantil. Porque se você for de governador, daí enrola tudo. Como é que você resolveria? Não tem como resolver a curto prazo. É Então, querer não dar tem uma a solução, longo. é querer dar É. uma solução fácil para um problema complexo. Então não dá nenhum. Não, você aplica o que já tem agora, mas com estrutura melhor. Porque não... Como? Você já dá Como é que melhora a estrutura? Vamos lá. Coitado do Danilo, não vai voltar mais aqui do programa. Pessoal, este é o Não, programa volta semana que vem. Reflexões, cujo Acabou. objetivo é colocar o convidado na parede. Não, Entendeu? não é esse o Ele objetivo. O precisa- objetivo é ele ajudar a gente a refletir sobre isso. A gente pode concordar. Os É que ouvintes- normalmente a gente não concorda, os mas ouvintes estão percebendo acontece. isso. É, claro. Não, mas assim, como eu falei, solução imediata, não tem como. Não tem como eu garantir 100% que a Então, por criminalidade onde Tá. a gente começa? E aí faz o quê, então? A estrutura. Estrutura educacional. Tá. Isso aí é longo prazo. É o que a gente falou. Mas você tem que fazer Curto isso. prazo, faz o quê? A curto Concordo. prazo você vai fazer o quê? Matar o cara? Não, reduzir a maioridade penal é uma delas. Mas vai A adiantar curto o quê? prazo. Vai adiantar. Vamos lá. Tá bom, vamos colocar então pena de roubo. Como é que você sabe que não vai adiantar? Você está dizendo que não vai adiantar, você deve ter algum Vamos lá, fundamento a para isso. maior parte dos crimes
praticados pelos menores infratores hoje internados na Fundação Casa em São Paulo é o crime de roubo, crime Tá. patrimonial. Uhum. O crime de roubo, geralmente, a pena aplicada para o adulto, se primário, 5 anos, 4 meses, segundo 6 meses, podemos variar em torno disso, 6 anos, uma contagem. Uhum. O menor infrator tomaria 3 anos. Na Internado. Fundação Na Casa. Fundação Casa. Tá. Agora, se eu for primário, bons antecedentes, adulto, se eu for primário, bons antecedentes, fiz uma pena de 5 anos, 4 meses, eu fico quanto tempo preso antes de ter a profissão de regime? Não sei quantos. 10 meses. Então tá bom, eu coloco o menor de idade, lá com 16 anos, o cara foi lá, roubo, primário. Vou lá, tal, condenado ao quê? 5 anos, 4 meses. Eu tenho progressão, já estou com direito a sair para o semiaberto. E de acordo com... Isso maior de idade. Não, isso, se, vamos dizer, se a gente tivesse reduzido. Se tivesse reduzido. Se a gente tivesse Certo. reduzido. Se a gente tivesse Tá. passado pelo óbice da causa pétrea, Tá. reduzisse. Tá. A gente reduz. O cara, vamos lá, você é menor de idade, você tem 17 anos, cometeu um crime de roubo, 5 anos, 4 meses, 10 meses, tem progressão de regime. Uhum. Progressão de regime, se não tiver vaga no semiaberto, e geralmente não tem, Vai para aberto direto. vai para prisão domiciliar. Sim. Desculpa, pra casa. Aberto direto. É. Agora, se eu tenho 17 anos e 364 dias, cometo crime de roubo, eu fico 3 anos na Fundação Casa sem conversa. 3 anos eu vou ficar preso. Então, calma aí. Se adulto eu vou ficar 10 meses preso e como menor vou tomar 3 anos, eu estou tentando entender essa conta de chegada que vocês estão fazendo. Então muda tudo. Muda do adulto para ele ficar o tempo todo. Aumentar. E sem contar que muitos casos, inclusive de latrocínio praticado por menores, ou homicídios, vamos dizer que ele tem cometido isso com 12 anos. Então, a idade mínima de adolescente. Internação por 3 anos, depois ele tem uma liberdade assistida, uma semi-liberdade ali, que ele pode só ter algumas coisas externamente, Uhum. e aí já fez 18. 18 anos, tá bom, você colocou o bicho lá acorrentado por 6 anos no sistema carcerário juvenil, o cara fez 18. Você tem que falar tchau pro cara. Ou acontece o que aconteceu com o Champinha, Uhum. que é o que acontece com a maior parte dos casos. Uhum. O cara É, fez o Champinha é 18, maluco, né? o cara fez 18, fala, pô, o cara fez 18, lascou, não tem conversa aqui agora. Sim, o cara é doido. O cara é doido, a gente podia estar 3 anos aqui também, acabou a conta. O que a gente faz? Interdição civil. O Champinha agora tem, se não, o Champinha é 1 ano mais velho do que eu, tá com 32 anos. Cometeu o crime, se não me engano, ele tinha 16, 17. Eu passou mais da metade da vida, então, encarcerado. Então, assim, falar que não vai ter punição também é um pouco falacioso. Porque tem. E para os casos mais drásticos, tem muitos casos de interdição civil. Quantos champinhos a gente tem com esse exemplo? Champinha deve ser, e aí deve, né? Não quero ser mas eu imagino que ele é exceção. Uma Champinha, um Ristolfo da vida, esse pessoal aí. Inclusive, Isso não é uma afirmação, tá? O Champinha hoje já está em programa. Um dos adultos que cometeu isso contra a Adriana e contra o matou outro rapaz, né? O Daniel Cravinhos também saiu recentemente, aí, o marido o namorado da Suzane. É isso que eu falo. O menor de idade, o Champinha está ainda preso. Então, você está encarcerado. É que no caso dele é louco. Mas É que assim, ele tá encarcerado, então, mas mas- o adulto que cometeu o crime junto com ele, tá solto. Então, mas Eu é sou que obrigado um a tem fazer uma culpabilidade, ressalva outro que tem- punibilidade, é diferente. E aí, Um é- vou defender agora um pouquinho, doutor. O Champinha é louco, mas continua preso. No caso do adulto, nós já tivemos loucos soltos, como Sim. o cara lá da luz vermelha. O de luz vermelha. Luz vermelha, da mala. isso. É louco, Morreu, acho que ele tanto ficou uma quanto semana foram na rua e já soltos. mataram ele. Né? Pessoal, nós chegamos, infelizmente, ao final do programa. Foda, né? Né? O programa acabou. Eu Tinha que fazer umas gostaria... considerações. Vamos às considerações finais. Então, Começa você. Não, você é a última, né? Doutor, primeiro o convidado. Faça suas considerações finais, a mensagem que você quer passar, agradeça, manda beijo. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite feito aqui para participar do programa. Já tinha assistido vários aqui. Eu sabia que não seria fácil. Não foi mesmo. Mas eu vim aqui realmente aberto ao debate e sempre me aproveitou. Muito legal. Hoje a gente está vivendo cada vez mais um sistema totalitário de opinião. Se você tem uma opinião diversa, é como se eu fosse contra a pessoa. Tem uma confusão entre argumento e pessoa, e não é bem isso. Por mais que o Daniel, Wesley, as pessoas tenham divergências comigo, eu respeito aquilo. Na verdade, eu acho que o diálogo acaba deixando
Enriquecendo sempre, enriquecendo claro. sempre, sem a gente dúvida. tirar uma solução, realmente é um problema, está sempre na pauta do dia. Aqui, então, Segunda pauta do dia. adoro pauta do dia. Eu sei. É uma expressão quase, já Né? acordo falando pauta do Sim, dia. é verdade. Então, assim, eu gostaria que você tivesse o convite aqui, né, para participar do debate. Gostaria também, claro, de parece ter enfrentado aqui o Daniel. De jeito nenhum. O Wesley correu hoje, Hã? bunda mole aí. Não, A coordenação aqui do Wesley. Gostaria também de agradecer a minha esposa que me acompanhou aqui nessa aventura aqui hoje, na noite de quarta. Quanto é o jogo de São Paulo, seguidor? 3-0 pro CRB. só aproveitar, a doutora Cirela está dizendo, as crianças das comunidades sonham em ser o chefão da comunidade. Por quê? Champinha era louco, mas e as crianças que são normais e sonham em crescer e ser bandido? Aí tem muitas outras participações aqui. DBA está parabéns pelo sucesso de Tem audiência. muita Valeu, coisa Biagio. aqui. Cara. Parabéns, doutor Danilo. Arrasou o Obrigado, Danilo. Soraya. Obrigado, mãe. Isso aí. Então, eu gostaria de agradecer quem acompanhou a gente aqui nesse debate essa noite. E espero, assim, que fique aberto a outros convites. Legal. Você chamando mais vezes aí para Será, doutor, sem dúvida. gritar com o Daniel. Eu, antes de agradecer, eu só queria fazer um apanhado aqui, um resumo da minha opinião em relação a isso. Só para concluir. Eu acho que a gente, que a sociedade, de um modo geral, e o Estado olha pouco para a vítima. Então, sempre está preocupado com o criminoso, se ele vai voltar, se ele não vai voltar. E ninguém olha para a vítima, o pai da criança que foi assassinada por um criminoso. Então, não se olha o caráter punitivo da pena, que, do meu ponto de vista, deveria ser olhado. Esse é um aspecto. O outro é o argumento de que, como o sistema carcerário é ruim, então não adianta prender. Né? De novo, é você deixar de fazer o certo porque existe um errado. E, então, na minha opinião, acho que você poderia fazer em paralelo. Acho que as duas saídas possíveis, ia resolver o problema, não sei dizer. Mas eu acho que duas saídas possíveis. Uma é diminuir a maioridade penal para 16 anos, né? E outra é investir em educação. A primeira é uma ação imediata e a segunda é uma ação imediata. Sem dúvida alguma, toda ação que é imediata, feita de forma planejada, vai colher mais frutos no futuro. Então, em resumo, esta é a minha opinião. No mais, eu queria agradecer muito a sua presença, doutor. Você foi muito bem, espetacular, enriqueceu demais o debate. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, doutora Tatiana, esposa, patroeiro do doutor Danilo, obrigado por ter vindo junto. Obrigado a todos vocês pela live, pelo aplicativo que tiveram conosco durante mais esse programa Reflexões. Eu queria mandar aí um beijo especial para todo mundo que nos assistiu e um amo você para Amanda Ruim, minha esposa, todo especial. Tá? A gente espera vocês na próxima semana com mais um tema polêmico e a gente conta aí com a participação de todos vocês. E obrigado, Wesley, por mais este programa. Show de bola, né? Não sei quantos programas a gente já fez, mas... Esse é o 12º. 12º? Pô, já tem um tempinho, né? Pois O negócio se firmou, né? Obrigado aí pela parceria, né? Legal, eu também quero muito agradecer ao doutor Danilo, agradecer pela sua disponibilidade, né? Pelas informações que foram passadas aqui hoje. Sua opinião é extremamente relevante. Eu acho que é uma opinião técnica muito importante. Sem né? dúvida alguma. E serve, eu acho que você desmistificou também algumas crenças. Para mim, já jogou um balde de água fria logo no início, quando falou que ela era uma cláusula imutável da Constituição. Não foi julgado ainda. Tudo bem, Concordo mas com ele que do já ponto dei de uma vista, esfriada, do ponto de entendeu? vista hermenêutico, ele tem razão. E eu concordo com você. Mas é o STF que vai dizer. E o STF tem decisões políticas, não jurídicas. Sim, mas de certa forma já fiquei mais, né? Broxou. Então quero muito agradecer, doutor. Eu brochei, mas qual é a preferência do Daniel? Eu não sei como você passa. Melhor deixar pra lá. Roube, mas não me mate, foi o que eu falei. Roube minhas pregas. Isso aí Não, vocês estão estupro, dizendo. mas não me mate. Foi Isso aí isso. foi o Maluf que disse, não fui eu. O maluco não falou bem estupro. hein? Não, eu também não. Estupro. Eu também não Para o falei outro. isso. Também Mas não falei vamos isso. lá. E outra coisa, com a nova legislação penal, e o doutor sabe disso, eu posso estuprar para uma mulher. Agora pode. Se fosse alguns... Aí Não, mas deixa eu se finalizar fosse o um programa tempo aqui. atrás, não poderia, mas agora Vou pode. cortar o microfone do Daniel.
Então, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Tenho certeza que a nossa audiência também agradece, porque foi muito instrutivo. Como o Daniel também colocou, né, esse é o nosso 12º programa, e eu acho que a gente tem melhorado aí a cada dia, essa é a minha percepção. Espero que essa seja a percepção dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Contamos com a contribuição de vocês, com as opiniões, com as sugestões, com as críticas, elas são sempre muito bem-vindas. Nem sempre a gente consegue ler todos os comentários e as participações, mas à medida do possível a gente faz isso no ar, faz isso ao vivo. E o que não for possível responder ou comentar aqui durante o programa será feito posteriormente, tanto pelo convidado quanto por estes apresentadores. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria, para finalizar também, deixar aí a minha opinião registrada, que é de que eu sou favorável, como já observei, a não existir maioridade penal e sim uma avaliação da capacidade de entendimento do indivíduo que cometeu um crime. E queria deixar aí uma frase, né, uma reflexão, que e pode ser um tema para um programa, Daniel, falar sobre direitos humanos, que hoje direitos humanos são para os manos. Direitos humanos? Vamos falar. Eu espero que um dia, pode vir também, eu espero que um dia os direitos humanos sejam para humanos direitos. Então, esse foi o programa Reflexões, na 66 Brasil FM, ao vivo. Tem música. Até a próxima quarta-feira. Vamos terminar de música. Vamos terminar de música e atendendo a pedidos. Perguntaram, mas e o Axl, Daniel? Tá aí, Axl Rose, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Trilha sonora do Exterminador do Futuro 2, com Arnold Schwarzenegger. Boa noite, pessoal. Até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Até mais, pessoal. Beijo pra vocês. Você ouviu na 66 Brasil FM. É isso aí, doutor. Obrigado. Foi legal, bem legal. Muito bom, né? Você pôs November Rain, cara? É You Could Be Mine, cara. Agora já foi. Agora foi. É música bosta, cara. Um programa... 8 minutos de música no November Rain. Agora já foi. mais chata que Guns Mais Pablo. Não, uma das mais chatas do Guns N' Roses. Ah, tá. Let it go? Let it go? Agora existe uma tradição